Mais uma segunda-feira, mais uma aula por aqui. E hoje nós vamos falar de um tema que eu adoro, que é jornada de compra para serviços de alto valor, continuando a série que a gente já está fazendo, que vão ter vários conteúdos trabalhados ao longo da nossa jornada de compra. E hoje nós vamos falar sobre o tema produto e cliente principal. Você já teve a percepção de investir em uma tecnologia ou um dado processo ou colocar toda a sua energia num produto novo e aquilo acabar se tornando um elefante branco? Aquilo acabar se tornando um, um produto encalhado que os seus clientes não têm o menor interesse nele? Isso geralmente acontece porque tem um descasamento, porque não está muito bem alinhado o seu cliente principal com o produto que você está oferecendo. Aconteceu ali algum ruído que isso não ficou muito claro, ou para o seu cliente, ou até mesmo para você, e isso acabou acontecendo. Então hoje nós vamos falar sobre como entender quem é o seu cliente principal, que história é essa de cliente principal, e também qual é o produto ideal para ele a partir daí. E como você pode estabelecer produtos para o seu cliente principal para que você não corra o risco mais de ter esse produto encalhado, de ter um serviço que não sai ou algo que parecia promissor, mas acabou só dando prejuízo. Então bora lá? Estou muito empolgada para a gente trabalhar essa nossa série que vai falar sobre a jornada de compra, como eu já disse, e hoje nesse pontinho específico que é sobre o produto e o cliente principal. E eu já quero mostrar aqui que logo como a gente desenhou aqui na jornada de compra, a gente tem uma primeira caixinha que vem do desejo do seu cliente. Então você já tem um cliente com um problema a ser resolvido ou um desejo a ser suprido, no qual você entra, espero que com o pé direito para ajudá-lo. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, vamos lá. Quando a gente fala, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é essa ideia do cliente mesmo. E o que a gente vai fazer e como a gente vai entender quem é o nosso cliente principal. Aqui eu quero trazer primeiro essa primeira reflexão que a gente fala muito nas consultorias. Quando um negócio não cresce, muitas vezes o problema não está no marketing ou nas vendas, está na base. O negócio não tem clareza sobre quem é o cliente principal e qual produto foi pensado ou deveria ser pensado para ele. Antes que a gente continue a aula, para quem não me conhece, eu sou a Renata Teixeira, eu sou sócia fundadora da Reage Lab. Nós somos uma empresa de consultoria, tanto para clínicas quanto para empresas e negócios de mulher. E aqui a gente trabalha produtos e serviços de alto valor. Então a gente quer te ajudar a vender melhor, a trabalhar produtos com ticket cada vez mais alto, para que o seu faturamento seja cada vez maior, sem que isso atrapalhe a sua vida, sem que a sua agenda esteja abarrotada de cliente, abarrotada de reunião e que a sua vida pessoal seja totalmente comprometida pela sua vida profissional. Nós realmente acreditamos num alinhamento entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, aliás, entre todas as áreas da sua vida, para que tudo caminhe em harmonia. Não adianta aqui eu querer colocar milhões de clientes na sua agenda, uma agenda lotada, um trabalho que vai de 6 à meia-noite, se você não vai ter saúde para sustentar, se você não vai ter paz para trabalhar, se dentro da sua casa você não vai conseguir promover um bom ambiente. Então, o nosso objetivo aqui é que você trabalhe cada vez melhor, para que você tenha bons clientes, para que você tenha bom ticket de venda, para que você tenha um faturamento sustentável e um crescimento sustentável também. Então, tudo que a gente vai falar aqui é baseado nesse contexto de melhorar a sua margem de faturamento, melhorar o seu negócio sob o ponto de vista financeiro mesmo, que a gente não tem medo de falar de dinheiro, de falar de vendas, muito pelo contrário, isso é super saudável para que você tenha uma vida cada vez melhor. A gente também não acredita aqui naquele modelo padrão de empresário
que veio muito carregado pelos nossos pais, da geração dos nossos pais, de que primeiro você trabalha uma vida inteira para depois você aposentar e aproveitar a sua vida. Não. Você precisa ter uma vida feliz e confortável desde o início, para que a sua jornada valha. E é isso que a gente prega aqui. Então, quando a gente vem trabalhar o negócio que a gente quer que cresça, a gente quer que esse negócio ele cresça em propósito mesmo. A gente quer que esse negócio cresça através da entrega de valor para um cliente que te dá valor. Faz sentido isso? Espero que sim. E quando a gente traz aqui que quando um negócio não cresce, muitas vezes, é claro que eles também têm a sua parcela de compra, mas muitas vezes o problema não está no marketing, que não está atraindo pacientes, não está atraindo clientes de verdade, ou bons clientes, ou nas vendas. Você não está conseguindo vender, os seus vendedores não estão performando bem. Muitas vezes o problema não está aí. O problema está na base. O problema está no entendimento de quem é o seu cliente principal e de qual é o produto que atende o que ele procura. Vou voltar na parte anterior para você entender. O seu cliente, ele sempre vem em busca ou de resolver um problema ou de um desejo. Se coloca no lugar de cliente agora, por favor. Pense você enquanto cliente. Se você, nas últimas coisas que você comprou, se você foi a uma loja comprar uma roupa, você poderia ter uma necessidade, então às vezes eu tenho um casamento para ir, que eu tenho uma cor específica porque eu sou madrinha, por exemplo, ou eu posso ter simplesmente um desejo, porque eu quero comprar uma roupa nova, porque é o meu aniversário e eu quero um sapato novo. Do mesmo jeito, quando eu vou ao médico. Eu posso ir ao médico porque eu estou com um problema de saúde que eu preciso resolver, ou porque eu estou com um desejo de algo melhor dentro de mim. Vou me usar de exemplo também. Eu, claro que frequento médicos quando tenho os meus problemas de saúde, mas eu também vou ao médico para entender o que eu posso repor para que eu mantenha a minha imunidade bem, para que eu mantenha a minha memória, a minha disposição. Então, existem vezes que a gente consome o mesmo produto, o mesmo cliente, mas às vezes ele consome por um problema, para resolver um problema, outras tantas por causa de um desejo. Então, é importante que a gente comece a entender quem é o seu cliente e o que ele vem buscar de você. Calma que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Entendendo então que a gente tem esse perfil e essa característica, vamos começar a falar sobre cliente principal. Renata, por que você fala tanto de cliente principal e não de cliente ideal? Bom, existem dois pontos principais para a gente trabalhar o cliente principal. O primeiro deles é que a gente trabalha já com negócios que são consolidados, que já existem. Nós temos, inclusive, um programa para quem está iniciando o negócio, a gente tem um Reage Start para isso, mas o nosso foco é para pessoas que já têm o seu negócio e querem aprimorar o seu atendimento, a experiência do seu cliente e, consequentemente, a sua venda. Então, não adianta aqui a gente inventar um cliente que a gente espera atender. Não, você já tem clientes que você atende, você já tem procura pelo seu produto ou seu serviço, você já tem alguma venda, então você já tem uma ideia de quem é o cliente que te procura. Esse é dali, desse contexto, que a gente vai tirar o seu cliente principal. Então, ele começa por aí, por essa ideia de ser um negócio que já existe. Então, já existe um modelo de cliente para isso. O segundo é que a ideia de cliente principal, ela vem da ideia de ser o cliente que a gente vai focar principalmente. Quando a gente pega metodologias de marketing, a ideia do cliente ideal, ele constrói um cliente como se o seu negócio atendesse um único tipo de cliente. Eu quero somente a Camila, que tem 35 anos, e não é verdade. O mesmo negócio pode atender vários públicos diferentes, como eu acabei de usar o exemplo da loja, como eu acabei de usar o exemplo do médico.
Então, o seu negócio ele também pode atrair diversos tipos de clientes diferentes. Então, trabalhar um cliente ideal é fechar as portas para outros clientes que são importantes também. Eu posso ter um cliente principal que vai ser o guia da minha comunicação e do meu atendimento, mas junto com ele ter vários outros perfis de clientes que eu atendo. Ou até mesmo ter dois públicos diferentes. A minha formação profissional, ela veio muito da academia. Eu dei aula por muitos anos. Academia no sentido de professora. Eu dei aula de matemática e de física por muitos anos. E por muitos anos eu dei aula de matemática e de física particular. Então eu ia à casa do cliente para dar aula para ele. Eu tinha dois tipos de clientes diferentes. Eu tinha o cliente que comprava de mim e eu tinha um cliente que consumia de mim. O cliente que comprava de mim era a mãe ou o pai, mas o meu cliente principal era a mãe, que me buscava para contratar as aulas, era quem me pagava, era quem alinhava comigo os horários. Do outro lado, eu tinha um segundo cliente, que também era importante, que também era o meu cliente principal, que era o aluno. Dentro de todos os alunos e todas as pessoas que podem aprender matemática e física na vida, eu tinha um público específico, eu tinha um cliente específico ali, um cliente principal. Então, existia uma faixa etária, existia um colégio principal que eu atendia, existia uma época principal. Então, ainda que dentro de vários clientes, eu tenho os meus clientes principais. O cliente que compra e o cliente que consome. Então, cada negócio tem a sua característica, tem a sua particularidade, e aí não vai ser diferente. Então, vamos começar entendendo quem é esse cliente principal e como a gente vai trabalhar com ele. Como a gente vai entender quem é esse cliente para a gente conseguir atender esse cliente. Para trabalhar o seu cliente principal, a gente vai pensar em 3 pontos principais. Primeiro, quem tem mais necessidade do que eu resolvo? E aqui dentro de necessidade, você pode trabalhar tanto o desejo quanto o problema. Então, quem tem mais necessidade do seu produto ou do seu serviço? Quem procura mais pelo seu produto ou seu serviço? Ou quem tem mais urgência, ou quem procura mais, ou quem se beneficia mais pelo seu produto ou seu serviço. Eu vou falar aqui mais em relação a serviços, mas a gente trabalha negócios de todas as formas. Mas pense aí, quem tem maior benefício com o que você faz, com o que você entrega? Daí, a gente já tem algumas ideias de quem é o seu cliente principal. Além disso, quem valoriza mais esse tipo de serviço? Então, eu vou voltar ao exemplo do médico, ok? Então, vamos considerar que você tem uma clínica e que você trabalhe com cirurgia de nariz. Você tem os pacientes que vão pela dor e os pacientes que vão pelo desejo. Então, você tem os pacientes que vão te procurar porque quebraram o nariz, ou porque não respiram direito, porque roncam, porque tem uma doença ou alguma coisa assim, algum incômodo. E você tem os seus pacientes que vão te procurar porque eles têm um desejo. Normalmente, os pacientes que têm esse desejo é um desejo estético. Então, eu tenho esses dois pacientes diferentes. Considerando esses dois tipos de paciente, vamos entender que você é um médico que opera os dois casos? Eu teria aí dois públicos-alvo, vamos assim dizer. Aí, eu tenho então dois públicos principais. E aí, então, a gente vai para a segunda pergunta. Quem valoriza mais seu tipo de serviço? Cada um vai ter uma resposta. Pode ser que você seja o tipo de médico que é mais procurado e mais valorizado pela parte da estética. Ou porque você posta mais, porque você fala mais sobre isso, porque você tem mais indicação de pacientes para esse lado. Ou pode ser que não, que os pacientes que te valorizam mais são os pacientes que têm uma dor latente, porque o paciente que tem uma dor faz de tudo para sanar essa dor. Então, muitas vezes, ele valoriza mais esse tipo de serviço. Aqui, a gente está falando valorizar no contexto de dar mais importância. É claro que essa importância ela vem carregada de valor financeiro também. Mas
quem dá mais importância para o seu negócio. Uma outra dica que você também pode ter para descobrir quem é o seu cliente principal é a valorização no sentido de urgência ou no sentido de validação do que você fala. Quem é o cliente que, uma vez que você traçou o seu plano de tratamento, deu para ele a sua indicação, ele acredita em você e pronto, e fecha e não olha mais alternativas. E quem é o perfil de cliente que busca outras alternativas, que vai em outros lugares, que pensa melhor antes de tomar uma decisão? Esse também é um cliente que valoriza mais ou menos você. Todo tipo de cliente tem as suas particularidades. Então, ainda que dentro de um único público principal, eu vou ter ali dentro perfis diferentes de pessoas. Mas eu estou querendo que você procure isso de forma geral. Se você tiver dúvida em relação a isso, mas você tiver algum sistema que te ancore a tomar essas decisões, a saber esse tipo de informação, faça isso. Então, caso você tenha um sistema em que você pode olhar quem é o seu público principal, qual que é o sexo, qual que é a idade, qual que é o tipo de produto ou de serviço que você vende para ele, qual é o tipo de cirurgia que você faz, seguindo esse contexto, também é um jeito de você ter ainda melhor essas respostas. Quando a gente faz a consultoria, se existe esse sistema, e aí eu estou chamando de sistema qualquer coisa que seja uma memória de dados, então pode ser um caderno, pode ser uma agenda física, pode ser um Excel, pode ser um sistema propriamente dito, não importa. Se existe algum lugar em que você tem estes dados, a gente sempre vai optar por buscá-los, porque os dados não mentem. Mas, caso você não tenha, caso seja uma percepção, ou você tem poucos clientes ainda, então isso consegue ser mais fácil de mapear, tá tudo certo também. O importante é que você tenha essa clareza, que é a partir dela que você vai tomar a sua decisão. E por fim, quem traz o melhor resultado financeiro para a empresa? Aqui cabe também a mesma fala. Se você não tem esses dados, Renata, eu não tenho uma noção de margem, eu não tenho esse conhecimento financeiro do meu negócio para saber qual deles me traz mais retorno, você pode começar olhando por esse ponto de vista de compra. Quem negocia menos desconto, pagamento, então quem valoriza mais financeiramente o seu trabalho na hora de pagar, e também quem tem tickets mais altos. Então esses também são pontos bons para você avaliar. Então, se você está na dúvida ainda de quem valoriza mais, ou se o seu negócio ele é um negócio que não é tão fácil de perceber, você pode ir por esse caminho. Eu vou usar um outro exemplo de um cliente muito querido que a gente tem aqui, que é um salão de beleza. E ele não tem lá, o forte dele é o corte. Ele é especialista em corte, principalmente para cacheadas, então ele é sempre muito procurado por isso. E o corte dele tem um preço padrão. Não importa a cliente, o tipo de cabelo, o tamanho do cabelo, o valor do corte é o mesmo. Então ele não conseguiria aqui trazer qual o resultado financeiro melhor, porque das várias clientes que ele atende, todas pagam o mesmo valor pelo corte. Mas é possível que ele avalie por quem gasta mais dentro do salão para além do corte, ou quem vem sem negociar valor, sem pedir desconto, ou quem vem mais vezes, ou quem, neste caso, a valorização ela pode ser subjetiva. Então, quem ouve a orientação dele melhor, então que tipo de cliente é um cliente mais fácil de atender, tudo isso pode ser entendido como um cliente que valoriza mais. Então, tenta fazer essa adaptação para o seu negócio. Quem é o cliente que te valoriza mais em vários pontos? Daqui, a gente já vai ter um público principal.
Renata, eu ainda não me decidi porque eu ainda tenho vários públicos dentro desse contexto. Espero que neste momento você tenha dois em dúvida. E se você ainda está entre dúvida entre dois pontos, né, dois clientes principais, aqui cabe um ponto maravilhoso para a gente escolher. O seu cliente principal é o cliente que você gosta mais de atender. Como a gente já falou lá no início, a gente valoriza muito a sua qualidade de vida, então também cabe aqui o cliente que você mais gosta de atender. O cliente que você gosta mais de conversar, o cliente que você sente menos pressionado, o cliente que você sente mais liberdade para trabalhar, o cliente que funciona de forma mais fluida no seu negócio. Pode aqui escolher dentro do que você acha melhor. Essa é a grande vantagem de você ter o seu negócio e gerir o seu negócio de forma estratégica e inteligente, porque você consegue colocar os seus desejos, as suas vontades, a sua qualidade de vida, ainda que dentro do trabalho, dentro do seu negócio. Esse é o nosso propósito, inclusive. Então, se você é uma pessoa que valoriza produtividade acima de qualquer coisa, se você acha que o dinheiro do cliente é mais importante do que a qualidade do trabalho que você presta, se você acredita que trabalhar com o seu cliente precisa ser doloroso, precisa ser penoso, que não é o seu lugar. A gente não prega isso, a gente não acredita nisso. A gente realmente acredita num trabalho que faz sentido para todo mundo. Para você, para o seu cliente, para o seu negócio, para as suas finanças, para a sua família ou para a sua vida. Então, aqui tem que fazer sentido para você também. Bora lá! Agora, a gente chegou no cliente principal. E se a gente chegou no cliente principal, então a gente já pode falar do produto. O produto precisa nascer para o seu cliente principal e não o contrário. O que é mais fácil da gente fazer? Adequar um produto para um cliente que você já tem e gosta de trabalhar? Ou pensar num produto e aí esperar para que o cliente que você quer apareça? É esperar demais o acaso. Então vamos trabalhar com o que a gente consegue fazer e controlar. Então neste caso aqui, a gente vai trabalhar o seu produto para atender o seu cliente principal. Vou usar um exemplo agora do salão de beleza. No caso do salão, então, o que a gente pode fazer? Vamos entender que, dentre todos os clientes que ele gosta de atender, os clientes que ele mais gosta de atender são as adolescentes, porque elas saem mais felizes, aceitam mais opinião, ou estão mais propensas à mudança, se importam menos com o preço que estão pagando, enfim. Vamos supor que ele é o cliente principal. Maravilha! Então, se são meninas, adolescentes cacheadas, né, de cabelos cacheados, então eu posso começar a pensar em outros produtos para atender essa cliente. Eu posso começar a pensar em algum produto de cabelo para que ela leve para casa e continue utilizando em casa. Eu posso pensar em uma hidratação no salão para que ela saia com o cabelo sempre lindo. Eu posso pensar em uma manicure, que é o tempo que ela corta o cabelo, ela também faz a unha. Eu posso ir pensando em mais pontos para trabalhar com ela. Sabe uma coisa maravilhosa que os salões começaram a fazer e que aumentou demais o ticket? Simples, mas que resolveu tanto. A maquiagem junto com o corte. Então essa é uma coisa que eu posso oferecer para ela. Olha, já que você vai fazer o corte conosco, a gente tem a opção de, por R$60 a mais, a gente vai te maquiar. Então você vai sair daqui linda, com os cabelos cacheados, cortados, hidratados e ainda maquiada. Então você vai tirar fotos incríveis, você vai poder postar no seu Instagram, maravilhosa, ou nas suas redes sociais. É uma coisa simples, pensada para aquele público. Concorda? E se você está na faixa etária ali de 20 a 30 e poucos anos, você com certeza sabe quais são os salões que fazem esse tipo de serviço, que quando vão cortar o seu cabelo também tem uma maquiagem
para que você já tire fotos, já saia linda, maquiada. Por quê? Porque é para esse público que ele serve. Se a gente estiver falando de uma pessoa de uma mulher de 40 anos, que é empresária, por exemplo, e que vai ao salão de beleza cortar o cabelo, mas que logo após já tem outros compromissos, provavelmente ela já vai maquiada. Provavelmente ela já está arrumada. Dali ela vai seguir a agenda de reuniões do dia. Então, às vezes, aquilo que você achou que era um grande serviço, para ela não faz sentido nenhum. Às vezes faz, porque ela já vai logo cedo. Do mesmo jeito, o horário de atendimento. Hoje, a gente também tem uma cliente, uma dentista queridíssima, que adequou a sua agenda ao cliente principal dela. Então, ela me trouxe dizendo, Renata, eu não tenho mais um atendimento de 1 hora. Então, quando o meu paciente vem, ele não fica aqui comigo 1 hora, porque é muito dispendioso para ele chegar aqui para ficar 1 hora comigo. Porque ele tem que pausar as agendas de reunião, ele tem que atravessar a cidade, ele tem que vir no telefone, ele tem que deixar de fazer um monte de coisa. Ele perde 3 horas do dia dele, além da hora que ele fica comigo. Então, para valorizar o tempo dele, para ajudá-lo nesse tempo, ela faz uma agenda extensa. Então, o meu cliente não tem que vir aqui toda semana, 1 hora por semana. Ele vem aqui, fica 4 horas comigo, porque ele fecha a agenda da manhã, ele passa a manhã toda aqui comigo, na hora do almoço ele está liberado, ele vai fazer a vida dele acontecer. Genial! Eu adoraria que isso acontecesse, porque é super dispendioso você parar, atravessar a cidade, vai para a reunião, cata suas coisas, atravessa a cidade, vai no dentista, aí volta, atravessa de novo, aí você retomar a sua agenda de reuniões. Se você já tivesse, ao invés de 4 semanas seguidas dessa ladainha, se fizesse tudo num dia só, resolveria demais a minha vida. Maravilha! Você achou o produto para o seu cliente. No caso dela, isso aumentou demais para ela o ticket. Para ela é muito melhor, que ela já resolve tudo que ela tem que resolver para o cliente de uma vez. Claro que salva as devidas proporções, né, dentro do que ela faz lá. Mas já resolve tudo que tem que resolver. Pronto. Cliente feliz, empresa saudável, experiência mais do que adequada. Tá fazendo sentido? Vamos seguir. Aí, a gente tem, então, agora, pensando no produto para o cliente principal, a gente tem um contexto que eu ouvi hoje de um VP de marketing que eu adoro, que eu sigo muito, que é o João Branco. Não sei se vocês conhecem, ex-VP de marketing do McDonald's. E ele trouxe hoje num vídeo dizendo: existem vários tipos de fome. E eu vou trazer no contexto dele e depois eu vou explicar aonde eu quero chegar. Quando ele traz que existem vários tipos de fome, ele faz essa relação com o McDonald's. Então ele diz que existe uma pessoa que ela vai ao McDonald's porque ela está super apressada, ela tem 20 minutos para almoçar, então ela precisa chegar, pedir correndo alguma coisa e já sair, vai comer no carro, vai comer no caminho, porque ela já tem um próximo compromisso. A mesma pessoa, num outro dia, estava voltando para casa e teve uma má notícia. E perdeu um contrato, ou não teve uma boa experiência, um cliente não teve uma boa experiência, teve uma demissão, e ele está chateado. Então ele vai se dar a chance de comer alguma coisa para um comfort food, alguma coisa para aliviar. Ele também vai ao McDonald's. Só que dessa vez ele tem outro comportamento de compra. E esse mesmo cliente, num outro dia, o seu filho tirou a nota 10 em matemática na prova. Então o filho pediu para ir no McDonald's para comemorar. E aí ele vai ao mesmo McDonald's com a família para comemorar a nota 10 do filho. A mesma pessoa, a mesma loja. Existem vários tipos de fome. Então, o seu negócio, para o mesmo cliente, tem que entender quais são os tipos de fome que você mata.
Então você também precisa entender, agora trazendo para o seu negócio, que dentro do seu cliente principal existem vários produtos que eu posso oferecer. Essa dentista, por exemplo, ela tem os produtos de restauração e resina e limpeza, que ela consegue fazer ao mesmo tempo, né? Consegue fazer naquela manhã que o cliente fecha para ela, mas ela também tem o serviço de uma restauração, de uma pessoa que quebrou, lascou o dente e precisa resolver aquilo em 15 minutos. Então ela também tem essa possibilidade. Ela também tem a possibilidade de uma pessoa que, por estética, quer melhorar o sorriso. E às vezes não tem tanto tempo, porque tem uma palestra para 15 dias, tem uma palestra em um mês, tem um evento importante. O mesmo cliente vai casar, por exemplo. Então, existem vários produtos para vários momentos de vida daquele cliente principal. Então, quando a gente diz cliente principal e diz que é para a gente adequar o produto a esse cliente, eu não estou dizendo que é para você criar um único produto para esse cliente, mas produtos que façam sentido para ele, que estejam dentro do que faz sentido para ele. E ainda nesse contexto, você precisa entender que ser a pessoa que mata vários tipos de fome é manter a fidelidade do seu cliente. É saber aonde a gente vai chegar. Eu vou me usar de exemplo de novo de um salão que eu, inclusive, me maquiei no dia do meu casamento. Eu fui a esse salão várias vezes, é um salão maravilhoso que eu super recomendo, inclusive, se você for de BH ou vier a BH, te recomendo demais esse salão, pode mandar uma mensagem. E esse salão, ele desde o primeiro dia conseguiu, já frequento ele há um tempinho, ele conseguiu resolver o meu problema independente de qual era o meu tipo de fome. Então aconteceu de eu ir nesse salão um dia e eu estava com muita pressa e eu ia só fazer a unha, mas eu estava com muita pressa, eu já estava atrasada e eu precisava dessa unha feita para o meu compromisso da sequência. E aí eu cheguei e logo na recepção falei com a atendente, disse, deixa eu já descer de uma vez porque eu já estou bem atrasada, então na sequência eu já tenho que ir embora correndo. Já posso pagar de uma vez enquanto eu espero porque eu já quero deixar tudo pronto, já me manda no WhatsApp. Ela entendeu que eu estava com pressa. Antes de eu terminar, na hora que eu estava terminando a minha unha, ela comunicou com a manicure e quando eu estava terminando a minha unha, ela já tinha me mandado os dados de pagamento, eu já tinha efetuado o pagamento. Antes de eu terminar, ela já veio me avisar que o manobrista já tinha deixado o carro na porta. Eu não precisei chegar na porta e pedir o manobrista e passar os meus... Não. Ele já estava com o carro na porta. Então eu simplesmente saí correndo, entrei no meu carro e fui embora. O carro já estava ligado, já estava na porta, estava pronto. Outra vez, eu fui para fazer os testes do meu casamento. Então eu fui fazer o meu teste de cabelo. Eu testei vários tipos de cabelo. E eu fiquei lá nesse dia umas 4 horas. Enquanto eu estava lá durante essas várias horas, porque escova o cabelo e faz vários penteados e faz vários testes de maquiagem. Quem é noiva já casou sabe do que eu tô falando. Eu fiquei lá por muitas horas. Então assim que eu cheguei, a mesma recepcionista queridíssima veio até mim dizendo que bom que você chegou aqui, ótimo. Deixa eu te perguntar, você já almoçou? Você quer comer alguma coisa? E aí, na época, eu tinha almoçado há pouco, passou mais um tempinho, ela sabia que eu ia ficar lá por muito tempo, ela veio, me trouxe um suco natural e me ofereceu um cardápio de comidas, de lanches, para eu comer à tarde, porque ela sabia que eu demoraria lá muitas horas. A cabeleireira e maquiadora, que inclusive foi quem me assessorou no meu casamento, estava sem nenhuma pressa. Colocou uma música tranquila, foi super agradável, olhamos várias inspirações na internet, ela não teve pressa, porque não era um momento de ter pressa comigo. Com muita calma, não precisei do manobrista,
com calma, eu pude sair, agradecer. Outra demanda, a mesma cliente. No dia do meu casamento, cheguei lá super cedo, porque noiva vai bem cedo, então elas já sabiam que eu tinha ido bem cedo. Então ela já se organizou para que tivesse um café da manhã agradável para mim, para as minhas convidadas, se organizou um cardápio para que a gente comesse lá dentro, e a mesma coisa, nesse dia eu me arrumei com as minhas amigas. Nesse dia eu não tive uma música calma e lenta e tranquila, não. Eu tive uma música animada, a minha maquiadora estava super animada. Vários tipos de solução para vários tipos de fome. Então, o seu cliente, ele quer ver isso. Ele quer ver a adaptação do seu negócio para a necessidade dele. O mesmo cliente, o mesmo salão no meu caso, mas eu tenho vários tipos de fome, então eles têm vários tipos de tratativa diferente. E aí, a gente volta a entender como a gente vai buscar quais são os tipos de fome que você mata. Primeiro, a gente vai pensar quais são os tipos de clientes que você atende. Qual é o perfil de cliente? Esse salão que eu disse, por exemplo, ele tem um perfil de cliente que ele atende. Tem uma idade de mulheres, já tem um sexo definido, já tem uma classe definida, então já existe um tipo de cliente que ele atende. Ainda que parte seja aposentada, outra parte empresária, outra parte de filhas adolescentes, por exemplo, tem vários tipos de clientes. Ali dentro ele conhece, mapeia todos eles. O que geralmente dizem quando te procuram? Vão em busca de quê? Quais são os tipos de solução que eles procuram? Quando eles permanecem, o que mais eles compram ou pedem? O que mais eles fazem ali dentro? O que mais eles esperam ali dentro? Isso é um jeito. Este salão de beleza, ele tem um café lá dentro. Ele com certeza tem um café lá dentro, porque em algum momento percebeu-se que as clientes do salão precisavam comer, porque iam no horário do almoço, porque iam sem almoçar, porque não tiveram tempo de parar para comer alguma coisa. Então entendeu uma necessidade ali dentro. Por isso tem um café dentro do salão de beleza. Então, quando eles permanecem, o que mais eles compram, eles pedem? O que eles compram de outras pessoas que complementa o que você vende? Ou até que não, mas que não complementa, mas que está dentro do universo que você vende. Imagine só, um salão de beleza que tem uma lanchonete dentro para os clientes. Não é uma lanchonete aberta ao público, é uma lanchonete somente para os clientes. Então, ele entendeu que as clientes compram outras coisas que fazem parte do universo. Nesse salão especificamente faz parte do universo das pessoas que ele atende. Pode ser que o seu caso não seja uma outra coisa. Vamos entender. Existe algum serviço que complementa o seu? Eu vou dizer o meu serviço. Na nossa consultoria de experiência do cliente, como eu já mostrei aqui, a gente começa do ponto que a gente está falando. Seu cliente principal e o produto que você oferece. Isso quer dizer que a gente parte de um trabalho de marketing que já foi feito. O nosso trabalho ele não envolve o esforço de marketing. A gente já parte desse esforço feito, do seu cliente na sua porta, seu cliente te chamando, do seu cliente te procurando, a gente fala aqui de presença digital, é o nosso assunto do próximo mês, da próxima segunda, mas a gente parte de um princípio de venda, de fluxo de vendas. E então a gente não trabalha com marketing. Então, no nosso caso, o nosso cliente, ele compra serviços de marketing que complementam o que a gente vende. Sabe o que mudou o nosso jogo? Trabalhar com empresas, agências e profissionais de marketing, porque que estejam alinhados ao nosso perfil, porque a gente consegue juntar os nossos clientes. O meu cliente precisa de marketing, o cliente do marketing precisa de um atendimento, de uma experiência do cliente boa. Pronto, nós casamos as informações. Não sou eu que ofereço, mas eu tenho uma parceria com algumas agências de marketing que fazem esse trabalho. Então eu consigo entregar para o meu cliente um trabalho mais completo,
que faça mais sentido, que não brigue com o nosso trabalho. Então, tudo isso vai compondo um know-how. Pode ser que, em algum momento, faça sentido para a gente incorporar uma equipe de marketing a Reage Lab. Tudo bem, nós vamos fazer isso, se fizer sentido para a gente. Pode ser que dentro do nosso trabalho faça sentido a gente propor posts, posicionamento, fotos e outras coisas. Tem outros produtos, vou usar só esse de exemplo. Tudo bem, está dentro do que a gente oferece. Bom, para não estender muito a nossa aula, eu gostaria que a gente já pensasse agora, fizesse parte do trabalho prático. Negócios fortes não vendem para todo mundo. Eles criam um produto-chave para um cliente principal bem definido. Então, eu quero que agora a gente passe para a parte prática. Agora é o momento de você pegar o seu papel, caneta ou o seu sistema, caso você seja mais tecnológico do que eu, e escreva. Quem é o seu cliente principal? Quem você mais gosta de atender? O que ele geralmente procura? Como é o dia dele enquanto ele vai te comprar? Como é a rotina do dia do seu cliente que vai comprar de você? Faça esse exercício. Você vai entender quais outros produtos você pode oferecer para ele, o que mais você pode facilitar para ele. Ainda, como é a dinâmica de negociação e pagamento desse cliente? Avalie isso, porque dali você vai tirar um entendimento sobre outros produtos. Ele está procurando por um produto mais high ticket, ele quer um produto melhor, mais premium, como uma maquiagem junto com um corte de cabelo, como um café dentro de um salão de beleza, ou ele está procurando um produto mais baixo ticket. Então ele quer, vou usar as barbearias de referência, ele quer um produto de recorrência. Existem algumas barbearias que vendem uma assinatura mensal e a pessoa pode ir lá quantas vezes for para poder cortar o cabelo. Isso é um produto interessante, isso é um produto de recorrência, com um ticket mais baixo do que um corte avulso. Também é uma estratégia. Então, com base no que você trabalha, você consegue identificar esses produtos-chave para esses clientes-chave. Esse conteúdo de hoje, ele faz parte da nossa jornada de compra, em que no próximo mês, na nossa próxima segunda-feira, então na segunda de abril, nós vamos trabalhar a sua presença digital e o seu fluxo de vendas. Então eu espero que você agora já faça, anote aí no seu caderninho, no seu bloco de notas, no seu sistema, enfim. Qual é o produto que você vende hoje, qual é o seu cliente principal, o que mais você pode oferecer para ele, quais são as suas rotinas, os seus desejos, quais são os problemas que você resolve, porque a partir disso, no próximo mês, nós vamos falar sobre como desenhar um fluxo de vendas partindo da sua presença digital e chegando até lá no seu atendimento e na triagem do seu cliente. Então vamos, faça esse exercício. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, já manda aqui no chat, deixa a gente te ajudar. E se você ainda quiser uma ajuda mais próxima, você pode nos chamar também no nosso WhatsApp, está disponível nas nossas redes sociais, reagelab.clínicas ou Escola de Experiência, que você vai encontrar o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, e aí você pode também mandar uma mensagem para a gente, que nós estamos sempre à sua disposição. A Reage Lab é um universo de soluções que trabalha o atendimento, a experiência do cliente e as vendas, claro, do seu negócio, avaliando tanto a comunicação quanto o seu posicionamento, quanto a experiência do seu cliente e, claro, os indicadores do seu negócio. E se você precisar de alguma ajuda em relação a isso, você também vai encontrar no nosso site, nas nossas redes sociais e conversando conosco no nosso WhatsApp. Um beijo, eu vejo você no próximo segunda. Reage.